eu disse que ia começar a fazer os mapas, né? Então vamos começar por uma pessoa que tem o Sol em Áries e tem ascendente em Câncer. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa pessoa tem naturalmente uma tendência a proteger aquelas pessoas que ela se importa, e proteger de uma forma mais intensa, e também ela tende a meio que dizer assim, vocês estão debaixo das minhas asas e eu posso proteger vocês, e aí ela toma atitudes para poder resolver isso. É muito carinhosa também, é uma pessoa que quando ela sente alguma coisa ela tende a demonstrar, tende a ser muito doce no olhar, no falar, na maneira como ela se expressa quando ela tá bem, assim, quando ela tá num momento ok, ela tende a se expressar de uma maneira mais calma, assim, mais fofa até. Essa pessoa também tem a comunicação nesse sentido também, então ela é muito impulsiva na comunicação, às vezes ela por exemplo, para estudar, ela tem certa dificuldade em manter muitas horas de estudo em um mesmo assunto, porque o raciocínio dela é mais rápido, então assim, ela tende a aprender as coisas rápido, então para ela faz muito mais efeito, talvez estudar um dia antes da prova, digo uma prova normal, né, não estou dizendo um concurso, mas uma prova de faculdade, por exemplo, ela se sai bem se estudar logo antes da prova, normalmente ela lembra bem isso, porque o cérebro dela funciona muito rápido, então assim, ficar muito tempo estudando a mesma coisa pode gerar o não aprendizado, mas aquele estado que você foge das ideias, assim, você começa a pensar uma coisa, e aí foge, e aí você estuda e não flui bem. Bom, essa pessoa tem algumas dificuldades como é que eu vou dizer, em colocar o que ela sente, os sentimentos dela, com a razão. Então, assim, às vezes dá uma certa dicotomia, talvez uma dificuldade, uma diferença muito grande entre o que ela pensa, raciocinando, assim, a parte do raciocínio lógico dela, assim, de como agir nas coisas, interfere diretamente com o lado sentimental. Às vezes o sentimento fala, não, mas não é isso que eu quero, não sei o quê. Isso dentro da mesma pessoa, né? Estamos dizendo, na mesma pessoa, no momento de pensar em agir em alguma situação, às vezes ela fica nessa situação de dois lados bem opostos e que dá uma diferença muito grande. Esse aspecto também pode querer dizer que houve vários problemas familiares em casa. Por exemplo, um pai com uma mãe que brigam muito, assim, ó, a relação é baseada em brigas e discussões, e talvez isso seja muito forte. Bom, tem aspecto também, deixa eu dar uma olhada aqui, eu tô com um computador aqui na minha mesa e aí eu vou olhando e falando pra vocês. A gente tem também um aspecto no Sol dessa pessoa que tá lá, esse Sol tá numa posição aqui do mapa que está relacionado à atitude. Então, assim, ela buscar conhecimentos novos, buscar lugares novos, viajar, isso vai ser muito comum durante a vida dela. Ela tem essa necessidade de viajar, essa coisa natural de querer conhecer lugares novos, pessoas novas, sair, beber e fazer amigos. E aí vocês podem pensar, não, mas várias pessoas têm isso. Tem, mas assim, não são todas, e tem muitas pessoas, por exemplo, eu conheço algumas, talvez até eu tenha um pouco disso, de às vezes prefere ficar mais em casa, daquela pessoa que gosta muito preza muito pelo lar, gosta muito é como se o lar fosse uma proteção, enfim. Essa pessoa que eu tô lendo o mapa aqui já não é bem assim, ela gosta sim de sair, gosta sim de conhecer lugares novos, estar rodeado de pessoas que ela gosta, conhecer pessoas novas e por aí vai. Bom, para não ficar muito longo eu vou passar pra frente, né? Eu vou falar um pouco agora no sentido do amor, como é que funciona o amor para essa pessoa. Bom, começando pela mais conhecida como a Vênus, né, que muita gente fala. A Vênus dessa pessoa tá em Áries. O que isso quer dizer? Que essa pessoa é bem impulsiva no amor, assim, tá com vontade, vai lá e faz. Ela tem todo um fogo, entre aspas, na relação. Então é aquela pessoa que é toda acolhedora, toda calorosa nos relacionamentos. Quando ela tá afim de alguém, ela se entrega mesmo, assim, ela pode às vezes nem receber assim de volta o feedback da paquera, e ela vai com tudo, ela se joga pra poder, quando ela tá afim de alguém, né, ela se entrega bastante no amor, mas tem uma pequena tendência a enjoar das coisas.
porque fica essa coisa de, quando tá em signos como Áries, por exemplo, a Vênus, tem essa questão de, às vezes, ter uma certa dificuldade de manter uma constância em relacionamentos. Por quê? Porque o novo é muito fascinante. Não estou dizendo que essa pessoa aqui especial vai trair, não estou dizendo isso. Mas é mais no sentido assim, de estar em relacionamento, o que vai deixar ela instigada no relacionamento e gostando mais e mais e mais, vai ser mudar as situações. Então, assim, fazer viagens juntos, fazer situações diferentes, colocar situações diferentes para o casal viver. Isso vai dar como eu posso dizer, um ar a mais no relacionamento, um fogo a mais no relacionamento, e essa pessoa aqui vai adorar essas situações. Bom, continuando, tem um outro aspecto aqui também, que é sobre como essa pessoa, o tipo de pessoa que essa pessoa de Áries gosta. Essa aqui especificamente, ela tende a gostar de pessoas que tenham características, são pessoas que gostam de trabalhar. Então, assim, essa pessoa de Áries normalmente gosta de pessoas que trabalham, que se esforcem, que tem uma carreira talvez sólida, ou que se entregam muito a questões de trabalho, de esforço, que sejam pessoas esforçadas, que sejam pessoas ligadas ao trabalho, e mais ou menos por aí. Além disso, ele gosta de pessoas num sentido também, continuando no sentido do trabalho, mas agora não falando no outro sentido, essa pessoa também tem que ter qualidades de ser até cabeça dura às vezes, manter a posição naquilo que ela gosta, naquilo que ela quer. Então, essa pessoa de Áries gosta mais nesse sentido, de uma pessoa que vá manter a posição, mesmo que às vezes bata de frente, né? Porque nós estamos falando de um ariano que tem Vênus em Áries, então isso vai bater de frente com essa pessoa que ele busca, ele ou ela, né? E aí, ele batendo de frente, isso não necessariamente é ruim, porque neste caso especificamente, esse aspecto fala de uma questão de, às vezes, até gostar de uma certa, não vou dizer intriga, mas uma briga para impor a opinião, sabe? Ele gosta um pouco disso. Bom, e aí, continuando, tem um outro aspecto aqui que a gente vai falar agora sobre questões, o tipo de pessoa que essa pessoa de Áries gosta. Normalmente essa pessoa que eu estou fazendo o mapa, ela gosta de pessoas que tenham características ligadas ao trabalho. Então é uma pessoa esforçada, que se dedica ao trabalho, é uma pessoa também que às vezes tem uma certa cabeça dura para lidar com as coisas, às vezes não gosta muito de mudar de opinião. E essa pessoa de Áries que eu estou fazendo o mapa, ela tende a gostar de pessoas mais assim, às vezes pessoas mais duras na conquista, que tem mais, tipo assim, faz o não quero, não tô afim. Essa pessoa de Áries, ela gosta mais assim. Mas não é também aquele não quero e, tipo, né, que nunca vai dar certo. É aquele sentido assim, tipo, ela tenta conquistar, a pessoa não quer, ela tenta de novo, aí a pessoa começa a ceder. Isso para essa pessoa de Áries especificamente, tende a ser muito gostoso na hora da conquista. Isso dá um certo prazer para ela na conquista, quando essa pessoa tem essas atitudes. E continuando nesse sentido também, essa pessoa de Áries pode ter uma certa, como eu posso dizer, uma certa tendência a buscar pessoas que pareçam com a mãe dessa pessoa de Áries. Então, pode parecer estranho, né? Mas não necessariamente. É muito comum para nós, seres humanos, ou buscar características do nosso pai ou da nossa mãe em pessoas às quais a gente se relaciona. Então, nesse sentido aqui, pode ser uma pessoa que tem aparência muito ligada parecida com a mãe. E, na verdade, eu vou fazer um porém aqui. Essa mãe é meio amplo o sentido. Então, assim, se seu pai teve mais características do que é ser mãe, que é proteger o lar, organizar a casa. Eu sei que parece meio patriarcal essa forma de falar, mas levando por esse lado, se a pessoa, no caso o pai, tem essas características de fornecer o alimento, de cozinhar, de arrumar a casa, não sei o quê, então essa pessoa de Áries tende a buscar essas características. Então, assim, a pessoa, na vida dessa pessoa de Áries,
a pessoa que forneceu essa questão familiar, do cuidar, enfim, essa pessoa de Áries tende a buscar nessa pessoa que fez isso ao longo da vida dela, características em outras pessoas. Então, exemplo, se for o pai dessa pessoa de Áries, que teve características, vamos dizer que o pai dessa pessoa de Áries era um libriano. E aí, esse pai libriano fazia as coisas em casa e organizava as coisas, era muito carinhoso, não sei o quê. Aí, essa pessoa de Áries tende, quando mais velha, à medida que vai procurar novos parceiros, tende a buscar pessoas que tenham características do signo de Libra, ou então uma aparência física mesmo do pai, que tinha essas qualidades meio que maternas, né? Então é mais ou menos por aí, espero que vocês tenham entendido. Continuando, tem também a questão da conquista, né? Como essa pessoa de Áries conquista as pessoas. Só por ser ariano, ele já tem um viés de ação, de partir pra cima, de conquistar, de falar, e de não o primeiro não, normalmente ele não aceita, no segundo, no terceiro, até no quarto, que ele vai aceitar ou não. Então ele tende a ser mais a partir pra cima, principalmente quando ele vê uma pontadinha de desejo na outra parte. Já por aí. Só que tem uma questão, ele tem um aspecto meio tenso aqui, essa pessoa, no sentido de que o Marte dela tá em Virgem e tá com um aspecto meio tenso. O que isso quer dizer? Vamos lá. Esse aspecto tenso entre... uma outra coisa, voltando à questão amorosa, rapidinho, que eu acabei de ver aqui, que eu não comentei. Mas essa questão de buscar características parecidas com a pessoa que representou a mãe, entre aspas, em casa, para essa pessoa de Áries, tem um porém. Tem uma dificuldade aí nessa pessoa de Áries em aceitar que ela busca essas características em outras pessoas. Então, seria mais ou menos assim. Essa pessoa de Áries não aceita que ela busca características que são parecidas com a pessoa que representou a mãe para ele. Para ele ou para ela. Para essa pessoa de Áries. E aí... Desculpa. E aí ela tende a, às vezes, ter uma certa dificuldade em aceitar que ela busca essas características. E aí, continuando, porque o fio já tá grande, tem também, agora partindo mais pra... Eu tava falando da questão da ação, né, da conquista. Tem a questão, assim, às vezes essa pessoa de Áries, ela tem uma dificuldade em colocar para fora, em agir no momento certo. Às vezes ela fica pensando demais e querendo meio que planejar como é que ela vai agir nas coisas diante das situações da vida. E nesse processo de, às vezes, pensar demais no que ela vai agir, às vezes é nem pensar, colocar em etapas como ela vai agir, por exemplo, numa situação de trabalho, alguma dificuldade no trabalho, ou no dia a dia mesmo. Ela tende, às vezes, a querer planejar a ação dela diante dessas coisas. E nesse planejar a ação, o que acontece? Ela tende a não agir. E aí essas coisas vão acumulando. E aí é aquela coisa, vai acumulando, chega num determinado momento que tudo sai pra fora e ela fica puta, desculpa a palavra, mas não aguenta, e aí estoura e aí vai em cima das pessoas. E às vezes, e isso tem uma tendência a se acumular por muito tempo, mas ela pode, e agora porém, ela provavelmente enfrentou isso muito na adolescência e no final da infância. Provavelmente isso hoje já está resolvido se ela tiver conseguido resolver isso com ela mesma. Provavelmente isso com os irmãos ou com pessoas que representam irmãos como primos muito próximos, tenha tido essas situações, assim, às vezes não conseguir falar, às vezes segurar e querer planejar como é que ela vai agir, e nesse planejar ela não faz, e aí as coisas vão... Enfim, isso provavelmente aconteceu mais nessa fase, quando lá para criança, adolescência. Tem também uma questão aqui de problema na adolescência, que provavelmente foi em questão de às vezes ter problema com os irmãos, enfim, muita discussão com irmãos. Sei que isso é normal, isso é muito comum, parece até vago falar isso, mas eu vou dar um exemplo. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que tem uma questão parecida com dessa pessoa de Áries, que tem um problema parecido e que na infância ficou alguns anos sem falar com um dos irmãos por uma questão que teve lá, um problema, enfim.
E aí, essa questão tá mais ou menos parecido com essa pessoa de Áries. Então, eu diria que ela provavelmente teve ou tem algum problema com irmãos. E nesse sentido, o problema, a solução do problema seria mais ou menos saber como colocar etapas, situações para conseguir resolver aquilo. Então, planejar, por exemplo, hoje eu já não vou fazer mais certa atitude, porque certa atitude vai continuar, perpetuar a situação ruim. Então, às vezes, ela repensar isso e botar metas. Então, hoje eu vou fazer isso, amanhã eu faço de outro jeito, e até conseguir chegar no resultado que é o bem-estar, o bem comum, né? Bom, continuando, a gente também tem um aspecto aqui que está relacionado, vamos falar agora um pouco de trabalho, na verdade, trabalho e família. E aí, na questão de trabalho, eu começo com trabalho, essa pessoa tende a ser muito impulsiva, e gostar de agir, assim, não gostar de esperar as coisas, não, aquela pessoa que fica esperando as coisas caírem do céu e tudo mais. Não é muito de ter sorte também no trabalho, mas ao mesmo tempo que não tem sorte, no sentido assim, tipo, o emprego não cai do céu, entendeu? Não é uma coisa assim, fica lá deitado na sua cama esperando as coisas acontecerem e acontecem. Essa pessoa aqui, porque tem muitas pessoas que às vezes ficam em casa, às vezes só comenta com alguém, eu preciso de um emprego. E aquele emprego cai dos céus, né, entre aspas. E aí, só que essa pessoa aqui não, ela tem que batalhar e ela tem que ter iniciativa nas coisas. Então, assim, ela tá no trabalho, tá trabalhando, para ela conseguir melhorar a carreira dela, ela tem que ter atitude, falar o que ela pensa e aí buscar coisas novas, às vezes um conhecimento novo. Vou dar um exemplo. Eu trabalho com programação. Se eu tivesse um aspecto desse no meu mapa, eu teria que ter essa atitude de buscar tecnologias novas para implementar no meu trabalho, enfim, tecnologias, ferramentas novas e tudo mais. Seria mais ou menos por aí. Continuando, também tem aspecto com a família. Essa pessoa não gosta de brigar com a família, odeia discussão em família, tem, né, uma necessidade de ser bonzinho com as pessoas. Então, provavelmente foi aquela pessoa que na família inteira falava, nossa, aquela pessoa é tão boa, não sei o que, ela tem os problemas dela lá, mas ela trata a gente tão bem, não sei o que, gosta de conversar com a gente. É muito ligado com essa questão da harmonia em família. E aí, eu vou partir agora para questões da casa dessa pessoa, a casa, o lar dessa pessoa. Esse lar dessa pessoa tá ligado muito a questões de harmonia. Então, assim, as coisas têm que estar bem organizadas, não necessariamente tudo certinho, até demais. No sentido, assim, de ornamentadas mesmo, assim, as coisas combinarem entre si e tudo mais. Tem muito essa questão. Ela se sente incomodada quando as coisas na casa dela, no lar dela, estão tão desorganizadas, tão desarmônicas, não tá harmonizando as coisas, um quadro diferente da decoração do resto da casa. E aí também tem a questão um pouco de filhos também, que essa pessoa tem uma questão de como é que eu vou explicar? Os filhos dela, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, os filhos dessa pessoa provavelmente vão vir um pouco mais tarde, então não vai ser um pai ou uma mãe muito cedo. E se for ter filhos, às vezes nem tem filhos, né? Às vezes ele pega sobrinhos como filhos e trata como filhos, enfim. Às vezes o irmão ele trata como filho, ou ela, enfim. Mas essas pessoas que representam os filhos, elas digamos que elas vêm com uma questão para mudar a relação. Então, assim, eu como espírita diria o seguinte: é como se essa pessoa de Áries tivesse tido discussões, tivesse tido desavenças em outras encarnações com essas pessoas que representam os filhos. Então, assim, essas pessoas que representam os filhos vêm com o sentido de mudar aquela situação que está lá no passado, entendeu? E elas vêm com... Às vezes também nem vamos longe em reencarnações. Às vezes você teve um problema com alguém lá na infância, e aí vocês se separaram, e aí em um determinado momento da vida essa pessoa ressurge na sua vida e você passa a tratar ela como uma questão de filho mesmo, assim, quase como se fosse um filho. É uma questão de cuidar.
E aí esse cuidar vai fazer com que essa relação que antes era ruim, que era ruim para os dois, passe a se tornar uma relação de amor, de proveito, e que os dois se amem. Essa é a intenção. Pode conseguir ou não, né? Vai de cada um querer ou não aceitar essas coisas. E aí, eu vou falar nos aspectos gerais agora para finalizar, que deu um tempão já. A gente tem uma questão de mudanças na vida dessa pessoa, que ela tem que mudar a forma como ela se relaciona com as outras pessoas, como ela busca as coisas novas. Ela tem que mudar um pouco isso. Então, assim, ela veio se ela era muito introvertida, ela vai ter que ser extrovertida, vai ter que falar, vai ter que buscar amigos novos, vai ter que mudar essa questão, vai partir para cima assim e vai mostrar para a sociedade que as coisas podem ser diferentes e com a própria forma de agir, com a própria luz interior que essa pessoa tem, ela tem a capacidade de fazer novos amigos, de conhecer novas coisas. Com essa luz que ela tem, ela faz com que a sociedade ao redor dela tenha uma visão diferente, ou até a sociedade mude, tenha uma filosofia diferente, mude a filosofia, entendeu? A forma de pensar como um todo. Tem uma questão de atitude aqui. Então, assim, a atitude dela, a luz dela, traz essa mudança no conjunto que a cerca. E aí eu vou falar agora de uns aspectos mais tranquilos no mapa, para finalizar, que são bem fluentes. Bom, o primeiro aspecto fluente é da questão do Sol com a Vênus, eles estão próximos. Então eu diria que se o raciocínio, se a parte lógica está funcionando bem, está fluindo bem, o relacionamento vai vir aí e ela vai se dar bem com os relacionamentos que virão. Também tem aspectos bons do Sol com o Saturno, que o Saturno eu não falei ainda, tá também em Áries. Isso quer dizer que essa pessoa veio com a intenção de ter mais atitude, de mostrar que veio, de ter impulsividade, sim, de ir atrás do que quer, de lutar por aquilo que é dela e de mostrar para os outros que ela tem a capacidade sim e que ela vai agir sim. Então, é como se a parte lógica de raciocínio que eu acabei de falar, que é o Sol, representa também o Sol, fala bem com essa questão. Então, assim, meio que essa missão de mudar, de ser mais impulsivo, de falar, de agir, de mostrar a que veio, está bem influenciada com o Sol. Então, o raciocínio se liga bem com essa parte, entendeu? Meio que não tem muito problema aí. E aí... eu não falei também, vou falar por fim agora nesses aspectos gerais, do Júpiter. Essa pessoa tem Júpiter em Aquário. Júpiter em Aquário tem uma questão assim de querer expandir as amizades, se colocar no lugar dos outros, perceber que a gente não é único, cada um é único, na verdade, eu falei errado, cada um é um único, mas esse único participa de um todo, é como um corpo em que cada célula tem o seu trabalho, e cada célula seria um de nós, e todo o corpo é toda a sociedade, toda a humanidade como um todo. Se você tem células que não querem fazer o bem para o corpo, cancerígenas, por exemplo, que tendem a fazer mal para o corpo, todo o resto do corpo tende de alguma forma, a tentar impedir que aquilo aconteça, né? A gente tem que caçar meios para que aquilo não afete todo o corpo. E essa pessoa veio com essa capacidade de tentar levar a sociedade para frente, entender que a gente não é só um e foda-se o resto, a gente é um conjunto, e essa pessoa de Áries veio com essa intenção, assim, então vamos lá, vamos finalizar. Ela veio com essa intenção de partir para cima, como todo ariano, de falar, de agir, de ser impulsivo, de ter atitude, de às vezes não esperar pelo outro, e assim, não ficar esperando a pessoa ficar pensando na vida. Ela vai lá e faz sim, e toma atitude, e essa tomada de atitude vai ajudar com que as pessoas ao redor também vejam essa atitude, as pessoas vão ver e vão ver de uma forma boa. E aí, por fim, essa atitude toda tem uma questão de perceber que, mesmo ela sendo única, mesmo ela tendo impulsividade, mesmo sendo um ariano, percebe que as pessoas ao redor também fazem parte, de alguma forma,
de si mesmo. É como se o outro fosse um espelho de si e por aí vai. Tá bom? Eu falei muito, já deu muito tempo e espero que vocês tenham gostado. E aí depois eu vou fazendo mais, vou fazer vários. Todo mundo que mandou no Instagram solicitação para fazer os mapas, eu vou continuar fazendo. E aí depois a gente continua, tá bom? Beijo!